é uma pessoa que não tem empatia, não tem culpa e não tem remorso. Ou seja, ele é incapaz de amar. O outro, para ele, é um objeto de uso. Ou seja, ele vai usar uma pessoa para ter status, poder ou diversão. De preferência, as três coisas juntas. Entendeu o seguinte, transtorno de personalidade é quando você está falando, muito mais do que uma doença, está falando de um jeito de ser da pessoa, que é uma maneira dela ver o mundo, dela interpretar o mundo ou agir no mundo. Por exemplo, a personalidade, você tem 50% a 60% de uma influência muito forte, genética, e você tem ali 40% a 50% do que você vivencia. É o que a gente chama de temperamento, que é essa parte mais genética, e de caráter. Então, a personalidade é uma junção de temperamento, genética, herdado, e caráter, que é aquilo que você vai formando conforme você vai tendo episódios, dependendo do meio social, dependendo dos valores que são passados. Então, quando a gente fala transtorno de personalidade, é disfuncional. Um transtorno de personalidade traz uma disfunção, mas se caracteriza basicamente pelo jeito que a pessoa é e se apresenta. Quando ele dá um golpe numa pessoa, ele vai pro bar rir. Ele ri para dizer assim, otário. Ele mata? Muito provavelmente não. Eles são falantes, eles são sedutores, eles sabem mexer na vaidade. Por que as pessoas caem no golpe da pirâmide? Por que as pessoas caem nos golpes de venda de carro na internet? Porque eles têm uma lábia. Eles são 100% razão, zero emoção, mas eles fingem emoção muito bem. Que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. O que ele faz com todas as mulheres? Ele usa, abusa e joga fora. Conta as histórias tristes, né? Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tudo mentira. E o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Quando você abre a porta da pena, você já fica, ai, coitado, vou dar uma ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco, um sentimento. Ele não tem nada a perder. Ou seja, se ele recuar, ele perde o poderio dele. Ele não vai entregar o poder. Ele não vai. Ele só tem duas coisas. Ou ele vai avançar e realmente fazer uma terceira guerra mundial mesmo, e vai ter de parceiros vários outros ditadores. A gente vai viver uma nova era de ditadores. Ou então ele se mata para entrar para a história. Se ele estiver todo cercado, como fez Hitler. Sim. Você acha que Hitler morreu porque estava com medo? Não. Então, assim, ele morreu para não se entregar. Nossa. E tanto que o Hitler deixou tudo organizado, né? Tipo, chegou para os funcionários, olha, vocês vão, mas antes de ir, vocês me botem fogo. E ele se deixou botar fogo. E era uma ordem que tinha que ser cumprida. Vocês vão fugir agora, mas vocês vão me botar fogo aqui. Quase zero de emoção e muito razão. Então, zero de emoção, 100% de razão. São pessoas frias, calculistas e que veem no outro só um objeto para que eles possam usar em seu bel prazer para ter status, poder e diversão. Por exemplo, estelionatário do Tinder. Vamos lá. Ou estelionatário, qualquer. Você acha que ele não é um psicopata? Ele tem leve, moderado e grave. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Então, quais são as 11 características do psicopata para você ficar atento e poder identificá-los? Superficialidade e eloquência. O que é isso, gente? Superficialidade e eloquência são pessoas que falam muito, bastante, seduzem muito, mas não fazem aquilo que eles falam. Então, assim, lembre-se de muitos políticos, são capazes de falar, de se exaltar, mas que não fazem nada para, de fato, mudar a realidade. Ou que, no seu ambiente familiar,
ou no seu ambiente de trabalho trata as pessoas totalmente diferente do que eles pregam na questão do marketing político. Então, cuidado com essas pessoas que falam muito e fazem pouco. Isso é a tal da superficialidade e eloquência. Egocentrismo e megalomania. Todo psicopata é egocêntrico, ou seja, ele se acha superior a todo mundo, ele se acha a melhor coisa do mundo. E megalomania. Por quê? Porque ele se acha poderoso, ele acha que tem todos os direitos. Então, quando você sentir que uma pessoa se acha demais e se exibe demais, também cria uma desconfiança. Ausência de sentimento de culpa. Isso é uma característica muito marcante na psicopatia. Por quê? Porque se o psicopata não tem emoção, não tem sentimento, ele não se sente culpado por nada, por nenhuma atrocidade que ele faz. Então ele é capaz de matar, estuprar, extorquir, né? ou fazer assédio psicológico, todas as maldades, sem sentir a menor culpa, porque ele se acha no direito de fazer aquilo. A ausência de empatia. Eu diria que a ausência de empatia talvez seja a coisa mais característica. São aquelas pessoas que não conseguem se botar no lugar do outro. É um pedófilo, por exemplo, que estupra uma criança e acha que ele fez porque ela estava de calcinha ou porque a criança estava rindo para ele. Então, assim, a menor capacidade de se botar no lugar do outro e sentir pena ou piedade. Mentiras, trapaças e manipulação. Todo psicopata mente, e mente muito, e o pior, não tem o menor constrangimento em ser pego na mentira. Todo psicopata que é pego na mentira, ele simplesmente continua o assunto como se nada estivesse falando. Mentir para ele é uma coisa absolutamente comum, como escovar o dente. Trapaças. O que ele puder fazer para tirar vantagem, ele fará, e ele também acha que isso é um direito dele. E manipulação. Ele usa da manipulação, de seduzir, manipular, para que ele possa ter uma vítima mais frágil. Então, se ele tiver que dizer que ama, ele ama. Se ele tiver que dizer que ele é de esquerda, ele diz. Se ele tiver que dizer que ele é de direita, ele diz. Ele dança conforme a música para seduzir e tirar da sua vítima o máximo de proveito que ele puder. Pobreza de emoções. Existem autores que chamam até as emoções dos psicopatas de proto-emoções. O que significa isso? Eles não têm emoções como o amor, como a gentileza, como a sensibilidade. Eles têm emoções muito rudimentares, que não conectam as pessoas. Então, eles têm muita raiva e sentimento de frustração por não conseguirem aquilo que eles querem e acham que têm o direito. Impulsividade. É interessante que a impulsividade do psicopata é muito racional, ou seja, ele sabe o que faz, quando faz e na hora que faz. Então, você não vai encontrar um estuprador em praça pública executando seu estupro. Ele vai esperar, ver direitinho e num determinado momento que tiver extremamente favorável para ele, ele vai lá dar margem a seu impulso e executa um crime ou executa um estupro porque ele se acha merecedor daquela diversão. Autocontrole deficiente. O autocontrole deficiente é muito típico dos psicopatas muito graves, que são aqueles que, por uma coisa mínima, são capazes de matar pessoas sem olhar muito o que está em volta. Por exemplo, um pai que foi pedir, morando numa comunidade, foi pedir, o nome dele é Tiago, fotógrafo, foi pedir a um grupo de traficantes, que ele mora numa comunidade, que diminuísse o barulho no sábado, 11 horas da manhã, porque a filha não estava conseguindo dormir, uma filha pequena, né? E ele foi, ninguém fez nada, ele voltou lá, pediu, poxa, podia deixar minha filha? E simplesmente metralharam o cara, mataram. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que quem fez isso é um psicopata. Porque, assim, ele sabe exatamente que ele não precisa se controlar, ali ele manda. Então, o autocontrole deficiente do psicopata é muito em função de onde ele se sente rei, de onde ele reina, né? E onde há um grupo de psicopatas e o ambiente é dominado por eles fazem o que querem, a hora que querem. Necessidade de excitação. Os psicopatas têm necessidade de coisas muito extravagantes para se excitarem, né? Então, a excitação sexual de um psicopata não é como
uma pessoa normal. Um psicopata, para se citar, ele precisa, por exemplo, estuprar, ele precisa torturar, ele precisa subjugar. Ele tem prazer em ver o outro sofrendo, implorando pela vida. Talvez esse seja o maior prazer de um psicopata. Quanto mais grave, isso vai ser mais evidente. Falta de responsabilidade e problemas comportamentais precoces. Um psicopata não se acha responsável por nada. Se ele pegar o dinheiro da mãe para pagar uma conta, ele não vai pagar, vai se divertir. E ele acha que tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é um direito dele. Lembre-se que ele é um egocêntrico, um megalomaníaco. Ele tem todos os direitos do mundo. Ele é tão especial que o mundo lhe deve, né, muitas coisas. E essas coisas não importa se são dos outros ou que os outros batalharam. Ele se acha no direito. E esse comportamento desde muito cedo, desde criança. Então, são crianças que maltratam animais para ver o animal sofrer. Tem uma coisa mórbida. Ou maltrata coleguinhas porque tem um prazer nisso, tem um prazer em ver o outro sofrer. Isso acontece muito precocemente. E um comportamento transgressor no adulto. O transgressor porque aí passa a ser, em geral, ele começa a cometer crimes, sejam crimes na área civil, seja crimes na área familiar, relações abusivas, né? Então ele vai carregando uma série assim, estelionatário, ele vai carregando uma história muito densa. Eu costumo dizer que aos 20 anos, um psicopata já tem uma grande história. Não necessariamente ele tem ficha na polícia, porque ele sabe se disfarçar muito bem. E a gente vive num país que a justiça não entende que existem presos psicopatas e presos não psicopatas, que a maioria deles nem passa pelo sistema presidiário, porque eles sabem se disfarçar muito bem, sabem manipular pessoas para que façam o trabalho sujo, para que eles possam se manter com suas fichas limpas. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Não precisa. O assassino da Daniela Pérez, ele encenando, né, porque ele criou várias narrativas na época, e ele testava com a imprensa, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele estava numa entrevista da Glória Maria, pro Fantástico, e ele falou assim, não, mas teve uma hora que eu olhei, eu tive pena. Aí a Glória, de quem? Não, da Paula. Da mulher dele. Ela ali frágil, com aquela faca, depois de ter apunhalado a outra. Aí a Glória Maria fez assim, mas você não teve pena da Dani? Aí ele falou, ela já estava morta. A psicopatia tem uma história, é um transtorno de personalidade, começa muito cedo e a pessoa cria uma maneira de ser. Então ele vai fazer isso muitas vezes, não será uma vez. E sempre manipulando, sempre tentando conseguir as coisas de uma maneira que você nem perceba que está com um lobo do lado, né? Eles se disfarçam de ovelhas, mas são lobos em pele de ovelha, literalmente. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos que a gente tem no canal. Eu tenho um livro chamado Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, que é um livro bacanérrimo, que tem tudo isso detalhado. Espero que vocês gostem. Deixe seu comentário, compartilhe e a gente volta para trazer novos temas que vocês pedem. Muito obrigada e até a próxima.